Você já parou para pensar o que pode estar escondido atrás das portas mais fechadas do Vaticano? Para além do trono de São Pedro, a Igreja Católica esconde segredos misteriosos guardados a 7 chaves. A cidade-estado mais misteriosa do mundo guarda arquivos inacessíveis, profecias não reveladas e histórias que mais parecem saídas de filmes de conspiração. Mas tudo isso é real. No vídeo de hoje, você vai conhecer os 7 mistérios mais perturbadores do Vaticano. Coisas que a maioria das pessoas nunca vai ver, e que talvez nem devesse saber. E se eu te dissesse que o Vaticano teria criado uma máquina capaz de mostrar cenas do passado como se você estivesse assistindo a um vídeo? Parece ficção científica, né? Mas essa é a história do cronovisor. Um dispositivo que teria sido construído secretamente por um grupo de cientistas liderados pelo monge beneditino Pellegrino Ernetti. Ele dizia que o aparelho captava ecos do tempo gravados no universo e poderia exibir eventos históricos como a crucificação de Jesus, discursos de Napoleão e até apresentações de teatro da Roma Antiga. A tecnologia teria sido criada nos anos 1950 com o apoio de físicos famosos, incluindo o Nobel Enrico Fermi, mas logo depois, silêncio total. O Vaticano nunca confirmou a existência da máquina, e Ernetti morreu sem revelar todos os detalhes. Em 1988, uma suposta imagem do cronovisor apareceu mostrando o rosto de Jesus, mas foi desmentida como montagem. Ainda assim, muitos acreditam que o Vaticano confiscou o aparelho por ser perigoso demais para o mundo. Afinal, se você pudesse ver qualquer momento do passado, o que faria com esse poder? Imagine uma biblioteca com mais de 50 quilômetros de prateleiras, guardando documentos tão antigos que remontam ao século VIII. Agora imagine que boa parte desse acervo é inacessível ao público. Essa biblioteca existe, e se chama Archivum Sacratum Apostolicum Vaticanum, ou simplesmente, os arquivos secretos do Vaticano. Lá dentro, estão guardados manuscritos originais de papas, cartas entre reis, documentos que envolvem julgamentos da Inquisição, e até relatórios sobre eventos históricos, como o processo de Galileu Galilei. Até 1881, ninguém, absolutamente ninguém, de fora da igreja tinha acesso a nada. Hoje, alguns pesquisadores eles conseguem estudar partes do acervo, mas só com autorização prévia. E para isso precisam comprovar formação acadêmica, propósito específico e mesmo assim têm acesso limitado a apenas alguns documentos por vez. Teorias conspiratórias afirmam que ali estariam provas da existência de vida extraterrestre, evangelhos apócrifos escondidos, e até registros de contatos entre papas e figuras históricas que mudariam tudo o que sabemos sobre a igreja e o mundo. Para zero surpresa, isso nunca foi confirmado. O que se sabe é que o conteúdo completo desses arquivos jamais foi revelado, e muito do que está lá dentro provavelmente nunca será visto por olhos comuns. E aí, você acha que eles estão protegendo a fé ou escondendo a verdade? Pode parecer estranho, mas o Vaticano tem um dos observatórios astronômicos mais antigos do mundo. Fundado oficialmente em 1891, ele já teve sedes em vários lugares, e hoje funciona nos Estados Unidos, no topo do Monte Graham, no Arizona. A estrutura moderna do local é impressionante. Telescópios de última geração, cooperação com instituições científicas e até pesquisas sobre a origem do universo. Mas o que realmente chama atenção é o nome de um dos equipamentos usados lá. Ele se chama Lucifer. Sim, isso mesmo que você ouviu. O nome completo é Large Binocular Telescope Near Infrared Utility with Camera and Integral Field Unit for Extragalactic Research. Mas as letras formam a palavra Lúcifer, um nome mais associado à figura do demônio. Meramente coincidência? Oficialmente, o aparelho não pertence ao Vaticano diretamente, mas é utilizado por instituições parceiras do observatório. Só que aí começam os boatos. Por que um dos locais mais sagrados da Igreja Católica se aliaria a uma pesquisa com esse nome tão controverso? O que exatamente está sendo observado nas profundezas do cosmos? Alguns sugerem que o Vaticano estaria estudando possíveis sinais de vida extraterrestre. Outros acreditam que o objetivo é monitorar eventos celestes profetizados por antigas escrituras religiosas. Vaticano nega qualquer envolvimento com o ocultismo. Mas muitos se perguntam, será que a igreja está realmente apenas observando estrelas ou está de olho em algo muito maior? Você sabia que no Vaticano existe uma prisão? Sim, o menor país do mundo também tem sua própria cadeia. Só que ninguém sabe exatamente onde ela fica, nem quem já esteve preso lá. Oficialmente, o Vaticano possui um sistema judiciário completo, com leis próprias, promotores, juízes e cárcere interno. Um caso famoso aconteceu em 2012,
O mordomo do Papa Bento XVI, Paolo Gabriele, foi preso após vazar documentos confidenciais, o famoso escândalo Vatilix. Ele passou meses detido dentro do Vaticano, mas o que poucos sabem é que há relatos de celas subterrâneas, escondidas sob os palácios apostólicos. Celas pequenas, frias, silenciosas, onde ficariam religiosos acusados de crimes internos, padres excomungados e até suspeitos de ameaçar a doutrina da Igreja. Alguns pesquisadores dizem que certos casos nunca vieram à tona porque os acusados foram silenciados internamente, sem processo público. Não existe imagem oficial da prisão, nenhuma planta, nenhum registro divulgado, só relatos vagos e muito mistério. O Vaticano garante que tudo é feito com base no direito canônico, mas não abre os detalhes. E aí fica a dúvida: existe mesmo uma prisão subterrânea para proteger a fé? Ou seria uma maneira discreta de enterrar escândalos que jamais poderiam sair daquelas muralhas? Ele ficou apenas 33 dias no poder, era carismático, simples, tinha ideias modernas e, de repente, morreu dormindo. Essa é a história real de João Paulo I, o Papa que governou por pouco mais de um mês e se tornou um dos maiores mistérios do Vaticano moderno. Oficialmente, ele sofreu um infarto fulminante em 1978, mas desde o anúncio da morte, nada fazia sentido. Os relatos sobre quem encontrou o corpo se contradiziam. O horário da morte nunca foi claro. E o corpo foi embalsamado rapidamente, sem autópsia oficial. Coincidência? João Paulo I havia prometido reformas profundas. Queria limpar o Vaticano de escândalos, rever relações com bancos suspeitos, afastar nomes poderosos da Cúria Romana. Uma semana antes de morrer, teria feito uma lista com padres e cardeais que pretendia remover. Ele incomodava muita gente poderosa e nunca teve tempo de executar seus planos. O jornalista britânico David Yallop escreveu o polêmico livro Em Nome de Deus, onde acusa membros da própria Igreja e do Banco do Vaticano de estarem por trás de sua morte. O Vaticano, é claro, nega tudo, mas o que fica é o enigma. Um papa que queria mudar tudo e que talvez tenha pago com a própria vida. Em 1917, 3 crianças portuguesas afirmaram ter visto uma figura luminosa. Era a Virgem Maria, segundo elas. E essa aparição, em Fátima, Portugal, deu origem a 3 mensagens proféticas que mudaram o mundo. As 2 primeiras foram reveladas rapidamente. A primeira falava sobre o inferno e a conversão da Rússia. A segunda previa a Segunda Guerra Mundial, mas a terceira foi mantida em segredo por décadas. Só em 2000 o Vaticano decidiu revelar o chamado Terceiro Segredo de Fátima, e disse que ele previu o atentado ao Papa João Paulo II em 1981. Mas muitos não acreditaram. Vários teólogos, inclusive o então cardeal Ratzinger, futuro Bento XVI, deram declarações ambíguas sobre o conteúdo. Alguns disseram que o que foi divulgado era apenas parte da mensagem original. O próprio padre Malachi Martin, que leu O Segredo Original na década de 1960, disse que a mensagem continha uma terrível visão apocalíptica, envolvendo um colapso interno da Igreja, heresias no topo do clero e uma destruição global sem precedentes. Ele afirmou que, se o segredo fosse revelado, causaria pânico mundial. Por isso, muitos acreditam que o Vaticano suavizou ou omitiu partes essenciais da mensagem. Até hoje, o manuscrito original nunca foi mostrado ao público, e a dúvida permanece. O que a Virgem Maria teria dito àquelas crianças, que seria tão devastador a ponto de ser escondido por quase um século? Em 1983, uma adolescente de 15 anos desapareceu no coração de Roma. O nome dela era Emanuela Orlandi, filha de um funcionário do Vaticano. Ela morava dentro da cidade do Vaticano e estudava música em uma escola próxima. E em um dia comum, simplesmente sumiu. Desde então, esse caso se tornou um dos maiores mistérios não resolvidos da Europa. Envolvido por boatos, teorias e segredos ocultos, ao longo dos anos surgiram dezenas de pistas falsas, confissões anônimas e até ligações com a máfia italiana, o Banco do Vaticano e grupos extremistas islâmicos. Uma teoria diz que ela foi sequestrada como parte de uma chantagem para libertar o terrorista Ali Ágica, o homem que tentou assassinar João Paulo II. Outra teoria mais obscura sugere que ela teria sido vítima de uma rede de abuso sexual dentro do próprio Vaticano, e que foi silenciada para proteger membros da Igreja. Em 2012, um túmulo foi aberto após uma denúncia anônima. Em 2019, outros ossos foram encontrados. Mas até hoje nenhuma prova conclusiva apareceu. O irmão de Emanuela, Pietro Orlandi, luta há décadas por justiça,
e acredita que a verdade está escondida dentro do Vaticano. O Papa Francisco chegou a dizer de forma ambígua: Emanuela está no céu, mas sem explicar por quê, nem como. O caso ainda está em aberto. E a cada ano que passa, mais pessoas acreditam que Emanuela Orlandi sabe demais para que seu paradeiro seja revelado.